Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz aos irmãos que nos acompanham das suas residências. Vamos louvar o Senhor com o coração cheio de gratidão, porque não nos cansamos de dizer, porque Ele é o único que é digno do nosso louvor. Isaías 9, versículo 6 fala que um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Amém? Quer ter bom conselho? Segue Cristo. Quer ter um Deus poderoso, um patrão poderoso? Segue a Cristo. Quer ver maravilhas? Segue a Cristo. Quer ter paz? Segue a Cristo. Louvemos o santo nome do Senhor. Glória. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi, e o seu nome é Maravilhoso. Glória ao Príncipe da Paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. A nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Louva o nome do Senhor, igreja, com alegria, com coração grato. Menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi, não há lugar mais seguro. E o seu nome é Maravilhoso. Glória ao Príncipe da Paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a
ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, a nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Glória a Deus. Anseiamos desesperadamente pela presença real de Cristo nas nossas vidas, amados. Glória a Deus. Nós louvamos Isaías capítulo 9. Agora nós vamos para Romanos capítulo 11. Amém? Ó profundidade das riquezas, a sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Tudo é dele, todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. O Senhor é santo, santo, santo. Só Ele é digno de louvor, toda honra, toda glória. Louve Hosana, 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 Hosana nas maiores alturas.
meio dele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Depois desses louvores maravilhosos, nosso espírito está pronto para receber a palavra do Senhor nesta manhã. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, versículo 45 a 51. Mateus 24, versículo 45 a 51. Você que está acompanhando ao vivo a nossa live, já tem colocado, já foi posto nos comentários aí do vídeo, para você já se antecipar. O tema da palavra de hoje é: você está preparado? Hoje eu quero trazer a parábola do bom servo e do mau. Acompanhe comigo a leitura. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, ou seja, com bêbados, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigou-la-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Espírito Santo, nesta manhã conduz a pregação e ministração desta palavra. Faz a tua vontade e produz os resultados esperados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos, ao longo dessa semana nós temos acompanhado muitos eventos acontecendo no nosso mundo. Tempestade de gafanhotos, tempestade de areia, a pandemia que desde março tem assolado o nosso país e desde o final do ano passado tem avançado no mundo. São sinais que estão lá listados em Lucas capítulo 21, que trata do princípio das dores. Muitos deles. Mas a pergunta que não quer calar é: nós estamos preparados para o porvir? Você está preparado para a promessa que Jesus fez de voltar? Sabemos que nos tempos de hoje não se prega muito sobre a volta de Jesus, porque não há uma expectativa por parte de muitos cristãos, porque o mundo parece que ficou confortável, parece que estamos acomodados diante daquilo que o mundo nos oferece. Mas nós não fomos chamados para nos acomodar aqui, porque um futuro se aproxima. E a pergunta, novamente repito: estamos preparados para o futuro que nos espera? Essa parábola conta a história de dois servos. Um que é fiel e sábio,
e outro que toma a postura de servo mau. Interessante que o Senhor deixou esse servo tomando de conta dos seus bens, tomando de conta dos seus conservos. E ele disse que iria voltar, só não disse quando. Esse servo, ele teria duas posturas a tomar: ou seria fiel e sábio, ou mau. E interessante que o servo mau, na ausência do seu senhor, ele manifesta um caráter totalmente deturpado daquilo que o seu senhor espera dele. Sabe quando uma pessoa é uma coisa na sua frente e é outra totalmente diferente quando você vira as costas? É assim que muitos têm se comportado diante de Deus. Quando estão numa atmosfera de espiritualidade, dão glórias, dão louvores, fazem promessas, leem a palavra de forma disciplinada, mas quando estão no meio dos lobos, quando estão inseridos dentro do contexto do mundo, tomam uma postura totalmente diferente. E interessante que o servo que toma a postura mal, ele declara para si mesmo que tão cedo seu mestre não retornará. Então, ele começa a ter atitudes irresponsáveis e não consegue ter domínio próprio sobre suas atitudes. O tempo vai passando, ele vai gozando dos prazeres que o mundo oferta, ele começa a adentrar uma esfera de pecado, a ponto de achar aquilo tão bom, que na sua concepção não é tão mal quanto ele achava e quanto a Bíblia dizia. Eu vejo dois contrastes a respeito dessas duas posturas. A primeira é a postura do servo fiel e sábio. Primeiro, ele tinha um senso de responsabilidade. Vejamos aqui na palavra, versículo 46: bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim como, versículo 45: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Fiel e sábio por quê, irmão? Porque ele sabe que na ausência do seu Senhor, o peso da sua responsabilidade aumenta. O cristão, o genuíno cristão, ele tem uma característica peculiar. Ele é extremamente responsável em tudo que fala e em tudo que faz. E é isso que o Senhor espera de nós. Talvez nos perguntamos: mas como? Existem coisas dentro de mim que muitas vezes me impedem de ser assim. Talvez você esteja falhando na sua conexão com o Consolador, com o Ajudador, com o Paracletos que Jesus enviou para te ajudar, o Espírito Santo. Outra característica desse servo é que ele era prudente na sua missão. Um cristão, ele é prudente, ele é sóbrio, ele é disciplinado, ele tem foco naquilo que o Senhor confiou.
Irmão, qual seria a minha missão? A sua família? Os seus filhos? Seu cônjuge? No seu trabalho, ou você acha que você está trabalhando no local que está agora por acaso? Na missão de cuidar de si mesmo, porque muitas vezes nos preocupamos tanto em cuidar dos outros que esquecemos de nós mesmos. Como está o seu tempo de oração? Como está o seu devocional diário? Como está a leitura da palavra? Qual o nível de vigilância diante das circunstâncias que te rodeiam? Esse servo era prudente na sua missão, era prudente naquilo que o Senhor confiou a ele, e permaneceu constante, mesmo na ausência do seu mestre. Outra, esse servo tinha consciência da prestação de contas que deveria fazer. Sabe quando você tem um cartão de crédito de 20 mil reais de limite? E aí você vai na loja, vai no shopping e estoura aquele cartão. É maravilhoso, nossa, eu estou levando 20 mil reais de compras para casa, mas um dia a conta vem, geralmente é no próximo mês. Você está preparado para a prestação de contas? Você está preparado para pagar essa superfatura do cartão? Traz para a tua vida espiritual. Você está preparado? Você está preparada para prestar contas de tudo o que está fazendo hoje, neste momento? O Senhor nos deu o dom da vida. Ele escolheu os nossos pais, Ele escolheu a nossa família. O Senhor escolheu a igreja que você congrega, Ele escolheu o seu trabalho, Ele te deu, Ele te concedeu. Você poderia ter nascido limitado mentalmente, limitado fisicamente, mas você é saudável, tem 2 pernas, 2 braços, pensa, raciocina, tem um leque de oportunidades. O que está faltando para você fazer aquilo que Deus já disse que você deveria estar fazendo? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Ei, o Senhor já colocou no teu coração a tua missão. Fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, me mostra, me revela a razão de eu estar neste mundo. Eu tenho certeza que Ele vai te mostrar. Eu citei esse exemplo da limitação mental e física, amados, mas existem pessoas extremamente limitadas que cumprem a sua missão de forma extraordinária. Porque cai para nós, a limitação mental ou física não é motivo para desistirmos da vida. E agora vamos para as características do servo mau. Do servo quando toma uma postura totalmente incoerente com o seu chamado, com a sua responsabilidade. Primeiro, ele viu na ausência do mestre uma oportunidade para festejar. A missão era cuidar dos bens do mestre e cuidar também dos servos do mestre, os nossos conservos, os conservos dele. Mas simplesmente ele decidiu espancar os conservos
e sair mundo afora, festejando, curtindo. Sem nenhum peso de consciência, deixando de lado as suas obrigações, concedendo os desejos do seu coração enganoso e pecaminoso. Sabe quando você começa a se afastar da igreja, começa a se afastar do convívio dos irmãos, e começa a ressuscitar o velho homem que ainda encontra-se no seu interior? Temos um grande desafio pós-pandemia. Muitos irmãos estão se acostumando em assistirem os cultos online no conforto de suas casas. Mas quando retomarmos os cultos presenciais, muitos irão usá-lo como argumento para não vir congregar a internet. Não, mas a palavra que está sendo transmitida, ela vai surtir o mesmo efeito como se eu tivesse no culto. Mas você vai perder um elemento crucial para o seu desenvolvimento espiritual: a congregação. Precisamos estar juntos, precisamos adorar ao Senhor juntos, precisamos aprender juntos, nos alegrar e nos entristecer juntos. A igreja caminha junta. Se começarmos a caminhar isoladamente, iremos correr o risco de morrer, de nos desviar. O ser humano não foi criado para viver isolado. Ele foi criado para viver coletivamente. Cuidado. O servo mau usou como argumento para viver tudo aquilo que estava preso dentro dele, ou seja, o desfrutar dos prazeres do pecado e do mundo, a ausência do seu mestre. Eu não sei nem quando ele vai voltar. Amanhã eu começo a fazer o que ele disse que era para fazer. Hoje eu vou curtir a vida, porque eu não sei o dia de amanhã. É assim que você está vivendo? É assim que por acaso você está pensando? É esse sentimento de liberdade e independência que reina no seu coração? O servo mau tomou essa postura sem nenhum peso na consciência, sem medir as consequências. O Senhor saiu e disse que iria voltar, só não disse quando. Mas se a promessa dele foi de voltar, a qualquer momento, a qualquer instante, ele vai voltar, porque em Deus não há sombra de variação. Quando ele diz uma coisa, ele cumpre. Quais foram as consequências? Na medida que o servo bom foi recompensado ricamente, o servo mau foi castigado rigorosamente. Jesus Cristo é bem enfático quando ele diz em João capítulo 3, versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado,
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha o que Jesus está falando aqui, meus queridos. Mas quem não crê já está condenado. Esse servo, a partir do momento em que ele começa a agir de forma irresponsável e de forma deliberada, ele já estava condenado. De uma hora para outra o Senhor surge, de uma hora para outra o Senhor retorna. E no momento em que ele retorna, ele encontra o seu servo bom trabalhando diligentemente. Da mesma forma que o servo estava trabalhando aos olhos do seu senhor, o seu senhor o encontrou trabalhando, prudente, responsável. E ele se alegrou a ponto de quê? De dizer que ele seria recompensado ricamente. Queridos, seja constante na sua fé. Assim como somos na igreja, vamos trabalhar, lutar, para sermos também em qualquer lugar que estejamos. Porque a qualquer momento nosso Senhor vai voltar. Mas irmão, há 2000 anos, Jesus disse que ia voltar. Gerações e gerações passaram e Jesus ainda não voltou. Ei! Se você morrer hoje, para você, Jesus voltou. Porque depois da morte, ou é céu, ou é inferno. Não há mais volta. Ao homem cabe morrer uma só vez. E após isso segue-se o quê? O juízo. Hebreus 9, 27. O servo bom que foi encontrado trabalhando diligentemente na obra do seu Senhor, ele será recompensado com muitos privilégios. Existem privilégios, tesouros, riquezas. Existe um reino nos esperando na glória, na eternidade. Uma pergunta clichê: será que vale a pena trocarmos um futuro eterno e glorioso com Cristo pelos prazeres momentâneos que o mundo nos oferta agora? E o servo mau foi castigado. Olha aqui o que diz a palavra: castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os hipócritas. Será que não estamos sendo hipócritas? Será que o que nós estamos falando e pregando tem congruência com a nossa vida? Ali haverá choro e ranger de dentes. Uma ideia de quê? De inferno, lago de fogo e enxofre. O servo mau foi castigado eternamente. Essas são as consequências. O que é que nós aprendemos com essa parábola? Primeiro, seja fiel ao que Deus te confiou. Ele está a par de tudo que você faz, pensa e sente. Aquilo que eu falei no início da palavra: mas eu não tenho um ministério. Tem a sua família. Você tem um ministério consigo mesmo, de cuidar de si mesmo. Você tem um ministério no seu trabalho, onde naquele ambiente você sempre tem oportunidade para falar de Jesus para os seus amigos, colegas de trabalho. O Espírito Santo tem nos dado inúmeras oportunidades de falar de Jesus. A questão é que, de uma forma consciente ou inconsciente, bradamos a frase que o servo mau falou para si mesmo: Senhor,
O Senhor ainda vai demorar, não tem nem previsão de retorno. Mas parou para pensar que o Senhor está ali contigo, porque Ele é onipresente. Ele está te observando, observando a sua postura, as suas ações, as suas palavras. Se Jesus está contigo 24 horas por dia, 7 dias na semana, Ele está olhando para você, balançando a cabeça de forma afirmativa ou de forma negativa? Não estamos sós, amados. Ele sempre estará conosco, nos observando, nos guiando, nos mostrando o que devemos fazer. Ele sabe dos seus segredos mais ocultos. Ele sabe o que você faz quando ninguém está te observando. Mas Ele te ama. Olha, muitas pessoas falam que amam a Deus. Na época das cruzadas, na era medieval, eles matavam em nome de Deus. Os cruzados matavam em nome de Deus, para defender Deus, para defender o sagrado. O apóstolo Pedro declarou inúmeras vezes que amava a Jesus. Mas Jesus falou para ele que no dia em que ele fosse convertido, iria de fato cumprir o propósito que estava designado para ele. Espera aí, Pedro dizia que amava a Jesus, que era capaz de dar a vida por Jesus, fazer tudo para defendê-lo, e Jesus disse que ele ainda não estava convertido? Existem muitas pessoas, muitos servos, que ainda não foram convertidos, mas que dizem que amam a Jesus. Quando você vai ler o Evangelho de João, você vai observar que João se denomina como o discípulo amado. O que eu quero falar? O que eu quero dizer com isso, meu irmão, minha irmã? Você pode abrir a boca 1 milhão de vezes para dizer que ama a Deus, mas quando a graça de Deus inundar a tua vida, você não precisará mais falar isso, mas você não precisará mais fazer essas declarações, porque quando Ele chegar para você e dizer, eu te amo, acabou, meu irmão, você é dele para sempre. Outra coisa que eu aprendo nessa parábola, seja sábio a ponto de discernir que você deve estar preparado a todo instante. Sabemos que Jesus vai voltar, só não sabemos quando. No mundo existem muitas distrações para tirar o teu foco, mas fica ligado, meu irmão, seja constante na fé, porque 1 milésimo de segundo de inconstância pode custar a tua eternidade. Terceiro, não haja como servo mau, sendo um incrédulo iludido. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, fazendo a obra, pregando, louvando, trabalhando na recepção, trabalhando com as crianças, trabalhando em diversos ministérios, evangelizando, contribuindo, mas não passam de servos incrédulos. Estão se enganando, estão fingindo ser algo que não são.
Uma coisa é o que as pessoas veem, outra coisa é o que Deus vê. Quando Deus coloca os olhos em você, o que Ele está enxergando? Calma, não se assuste. Hoje, agora é o momento de começar a mudar essa realidade. Muitos estão entristecendo o Espírito Santo, desfrutando de prazeres que a carne oferta, não alimentando mais a fé de que Jesus irá voltar. Para pensar numa coisa. Você está sozinho e de repente uma situação, uma oportunidade para você pecar aparece. Fica a dica. Se você tudo bem, aquele pecado, ele vai mexer com você e vai te tentar a cometê-lo. Mas pense duas vezes. E na segunda vez que você for pensar, mentaliza, peraí, se Jesus é onipresente, Ele está aqui do meu lado nesse momento, então eu não vou cometer esse pecado. Porque muitas vezes quando pecamos porque não tem ninguém vendo, não tem ninguém nos supervisionando. Esse foi o erro do servo mau. Ele viu que aquele que estava sobre, o seu mestre, o seu senhor, aquele que exercia autoridade sobre ele, não estava por perto. Ele descambou, meu irmão. Mas se ele tivesse pensado, peraí, ele vai voltar, ele pode voltar a qualquer momento, então eu tenho que estar preparado. As coisas de Deus são tão perfeitas, que Jesus disse que ia voltar, e não disse quando. Por quê? Porque se nós soubéssemos o dia exato que Jesus fosse voltar, iríamos ter uma vida de pecado até o último segundo. E aí, peraí, 10 horas e 45 minutos, Jesus vai voltar 11 horas, pronto. Senhor, me perdoa pelos meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados, e aí estava tudo certo. Mas um dos motivos pelo qual Jesus não disse quando iria voltar, era exatamente isso, para nos mantermos constantes, prudentes, vigilantes, sóbrios. Para terminar, para concluir a palavra de hoje, eu quero dizer, meus queridos, mais uma vez, que o retorno de Jesus é iminente. A qualquer hora ele pode chegar. Em Apocalipse, o Senhor diz repetidas vezes: eis que cedo venho. Portanto, se Jesus voltasse hoje, como ele te encontraria? Essa é a indagação que eu quero deixar para você refletir ao longo desse dia. Eu creio no poder que o Senhor tem para transformar a sua vida. Eu sei e eu creio, eu tenho convicção do Senhor misericordioso, que está disposto a perdoar os seus pecados. Eu sei que o Deus a quem nós servimos é totalmente diferente do Deus deste século. Enquanto o Deus deste século te aponta, o Deus da eternidade está de braços abertos para te receber. E eu não quero que você corra para os braços dele movido por emoção, mas movido por convicção. E quando você, espiritualmente falando, sentir o toque
dele na sua alma, você não olhe mais para trás e siga em frente para o lindo e majestoso futuro que Ele tem reservado para a sua vida. Se você hoje, nesse momento que está assistindo este vídeo, deseja reconciliar com o Senhor Jesus, ou deseja confessá-lo pela primeira vez como único e suficiente Salvador de sua vida, dobre o seu joelho e ore comigo. Senhor Jesus, neste momento eu entrego a minha vida a Ti. Eu peço perdão pelos meus pecados e Te peço força para que eu seja transformado, para que eu possa vencer as tentações que ainda têm domínio sobre mim, que eu possa ter discernimento para abandonar os meus pecados e o Espírito Santo tenha plena liberdade para operar no meu coração, na minha mente e em todo o meu ser. Obrigado, Jesus, pela minha salvação, e me ajuda a não te decepcionar. É isso que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, que pregue a palavra de forma correta e séria. Se você quer nos visitar, deixe um comentário abaixo desse vídeo. Informe. Existe um número de contato no nosso Facebook, do nosso pastor, o pastor Daimler. Entre em contato com ele. Desabafe, estamos aqui à disposição. Que Deus te abençoe. Eu espero que a palavra de hoje tenha mexido com você e que os frutos possam ser contemplados logo e logo. Portanto, amados, que Deus abençoe e até a nossa próxima transmissão, em nome de Jesus. Amém.